Glória a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, e todos vocês que estão nos acompanhando aí, pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Quero pedir para você também compartilhar aí essa transmissão para chegar para a maior quantidade de pessoas possível em nome de Jesus. Mas nessa noite quero desafiar você para estar com o seu coração aberto, para que você possa compreender a palavra de Deus. Se a gente não compreende aquilo que nós estamos ouvindo, nós vamos perder o benefício daquela informação. Para que você possa usufruir, você precisa compreender, para que você coloque em prática e dessa forma usufrua de tudo aquilo que Deus já preparou para você, para cada um de nós, em nome de Jesus. E eu quero desafiar você nessa noite a estar firme nesse propósito de se permitir em ouvir a Deus através da sua palavra, de entender o movimento de Deus se movendo para transformar a sua vida e também curar a sua vida, porque Deus começa primeiro transformando para depois curar. Interessante que em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, lá fala sobre isso, né? Que nós precisamos nos arrepender, né? Nos arrepender dos nossos maus caminhos, se converter, então diz, o Senhor irá nos curar. Quando o Senhor já estava com 3 discípulos, para onde que ele foi? Ele foi para um casamento. E lá ele não curou ninguém. O que ele fez lá? Ele transformou, amém? Ele transformou água em vinho, para que depois ele pudesse sair curando. Interessante que tudo começa em uma festa e tudo vai terminar em uma festa. Amém? A era cristã começou ali, o ministério de Jesus começou ali no casamento de Caná da Galileia. E a Bíblia diz que vai terminar nas bodas do Cordeiro. Amém? E o Senhor sempre quer nos ver em algum tipo de festa. O Senhor sempre está de olho em nós. Aqui é fácil, né? A gente ser luz, ser cristão. Agora, Jesus queria ver como que os discípulos iam se portar lá no casamento. Como que eles se portaram em uma festa? Jesus estava ali olhando para eles ali, como que eles estavam em uma festa, como que nós nos comportamos nas nossas festas, que nós realizamos, que nós vamos, e não tem nenhum problema, amém? Depende de festa que você quer ir também, né, irmãos? Aí pode ser que tenha problema, mas o Senhor quer nos ver, lá na onde nós vamos festejar, para saber o que nós estamos fazendo. O Senhor queria ver os discípulos dele, e lá ele transformou, e depois então ele sai com os seus discípulos, então ele começa a caminhar ali de vilarejo a vilarejo. Então Jesus começa então a operar milagre, começa a curar pessoas. Então sempre é um princípio que você não pode esquecer: Deus transforma para depois curar, porque curar pessoas que não passam pelo processo de transformação, elas não entendem nada. No começo do ministério, eu orava muito por cura. Não que eu não oro, mas eu era muito afoito. Na hora que tinha uma pessoa enferma, ficava procurando, está enfermo? Eu queria orar. Eu tinha, aquele desejo de encontrar alguém enfermo para me orar. E as pessoas eram curadas, só que elas não eram transformadas antes, então elas não permaneciam. Só permanece na presença do Senhor aqueles que foram transformados. Amém? Nessa caminhada eu pensava assim, tanta cura poderosa que eu contemplei. E eu pensava na minha mente, essa pessoa nunca mais se desvia do Senhor. Experimentar um milagre desse, nunca mais essa pessoa tem o direito de se desviar da presença do Senhor. E não passava muito tempo, a pessoa não estava mais na presença do Senhor.
porque ela não compreendeu, não passou por um processo de transformação. E nessa noite é uma noite profética. Você que está nos assistindo, você da Levantar em Cristo, você que não é, mas está nos acompanhando aí, você que está aqui no nosso adoratório, eu quero desafiar você, para que vocês estejam atentos com aquilo que Deus vai fazer, vai falar conosco, porque essa é uma noite profética para as nossas vidas. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, desafiar o seu coração a estar preso aqui, nesta reunião, para compreender esta palavra, para que você possa experimentar de tudo aquilo que Deus vai liberar nessa noite, porque o Senhor, Ele está aqui. Diz em sua palavra: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui, eu creio. Ele está aqui, eu creio. Eu posso sentir sua presença, eu posso sentir o seu cheiro, o seu perfume nessa noite. E eu quero desafiar você para isso. Eu quero desafiar você a compreender, como diz a palavra no livro de Apocalipse, quando a palavra diz às 7 igrejas: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. E eu quero nessa noite desafiar você a estar atento à voz do Espírito, à voz do Espírito, à voz do Espírito, que já começou a falar no seu coração, que já começou a te incomodar, que já começou a criar um ambiente dentro de você, para que possa fluir rios de água viva do seu interior. Deus quer que rios de água viva flua do seu interior, porque aquele que tem rio fluindo dentro dele, ele tem vida, porque na onde um rio passa, ali tem vida, vida vegetal, vida animal, tem agricultura, tem tudo que uma civilização precisa. Todas as civilizações, todas as cidades, elas começam próximo de um rio, porque próximo de um rio é a possibilidade de ter vida. Tem água, onde tem água tem vida, e na onde tem o Espírito de Deus tem vida. E Deus encontra sempre conosco na água. Quando Jesus encontrou com João Batista, ambos estavam na água, ambos estavam no ventre de suas mães, estava ali envolto de água, de líquido. E depois Jesus só encontra João Batista no Rio Jordão. A palavra Jordão do hebraico significa alegria, porque o rio recebeu o Filho de Deus, e Jesus foi lá encontrar com João. Significa que o Senhor nos encontra naquilo que Ele designou para nós fazermos, realizarmos no Teu santo nome. O Senhor vai sempre nos encontrar, porque o Senhor foi lá encontrar com Ele, porque João foi designado para batizar com água. Essa era a palavra, essa é a palavra, que João era a voz que clamava no deserto, e ele ia para o deserto, e lá onde tinha o rio, ele então batizava para o arrependimento. Então, quando você obedece a Deus, o Senhor sempre vai te encontrar na onde Ele designou você para realizar aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Quem me entendeu, diga amém. É necessário que nós venhamos entender aquilo que nós devemos fazer para Deus, para Ele sempre estar nos encontrando, em o nome de Jesus. E eu quero aqui ler com vocês, vai ser uma palavra textual nessa noite. Eu quero ficar bem preso ao texto. Eu quero aqui profeticamente trazer inspiração, trazer uma revelação desse texto para a tua vida nessa noite, para as nossas vidas, em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 6. O verso 34 a seguir diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, Jesus, ele, porém, respondeu:
deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Outros evangelistas, ele usa uma expressão que dá para entender que eles não tinham aquele dinheiro também suficiente para comprar aqueles pães. Mateus fala sobre essa multiplicação. João, Marcos, Lucas. Geralmente Lucas, ele sempre é o evangelista mais detalhista para comentar alguma história, algum fato que ele contemplou, que foi contemplado, que Jesus praticou, o milagre que Jesus praticou. Mas sobre a multiplicação dos pães, Marcos teve mais detalhes para trazer para nós. Então por isso que eu estou usando esse texto. Então olha só, contando a mesma história com um ângulo diferente, com mais detalhes ou menos detalhes, mas a história é a mesma. E eles então: devemos gastar tanto dinheiro e pão e dar-lhe pão de comer? Verso 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E isso não quer dizer que tinha 5.000 pessoas, porque naquele período se contava apenas os homens, não contava as mulheres e nem as crianças. Possivelmente tinha aí mais ou menos umas 8.000 pessoas. Mas aqui está só falando de homens, mas não significa que só tinha homens. Amém? Porque só contava homens. Agora, eu quero que vocês venham de novo para mim. Interessante essa experiência de Jesus, os discípulos e o povo que ficou sabendo que ele ia para o deserto. Jesus pegou um barco com os discípulos, mas o povo ficou sabendo para onde ele ia, e eles foram por terra, e eles foram correndo. Quando Jesus chegou lá, havia uma multidão. Jesus teve compaixão daquela situação. Jesus queria ele falou aos discípulos: vão procurar um lugar para descansar. Chegando lá, tinha um povo desesperado, um povo que precisava de cura, um povo que precisava de esperança, um povo que precisava de experimentar de um refrigério, de um povo que esperava ter mais fé, de um povo que esperava ter mais perspectiva de vida. Então Jesus se teve compaixão. Ele diz: essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Então Jesus começou a ensinar. E é interessante que quando uma pessoa vai para o deserto, as pessoas, quando ela entra no deserto da vida, ela entra sem provisão alguma. Quando uma pessoa está no deserto da vida, ela está sem provisão. Ela não tem provisão, ela não tem recurso, ela não tem estrutura. Ninguém vai para o deserto com estrutura. Ninguém vai para um piquenique esperando encontrar 10.000 homens, 10.000 pessoas para dar de comida, 10.000 lanches. Porque ninguém espera que um lugar de deserto você tem que levar estrutura. Porque quem vai para o deserto não tem estrutura. Quem vai para o deserto está em dificuldade. Quem vai para o deserto está sem provisão. E os apóstolos, quando viu que estava ficando muito tarde, ficaram preocupados. E agora
Nós não esperava ninguém, nem os apóstolos tinha com eles nenhuma provisão, nenhum lanche, não tinha lá nenhum pão sem fermento, não tinha, ninguém levou nada, porque deserto não é lugar de ter estrutura. Então os apóstolos foram interceder: libera o povo, Senhor, para esse povo ir comer em algum lugar. Então Jesus deu uma ordem: dê de comer vocês. Mas nós não temos aqui condição. Jesus então: verifique quem tem alguma coisa aí. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. No deserto da vida que você entrou, ou que você já passou, ou que você está entrando, que você está experimentando, esse deserto pode ser um problema na saúde, esse deserto pode ser um problema financeiro, esse deserto pode ser um problema no seu casamento, com a sua família. Esse deserto, amado, pode ser qualquer coisa que está te colocando em escassez, em dificuldade, em preocupação. Mas eu quero dizer para você nessa noite que lá no deserto, é no deserto que vem a provisão, é no deserto que Deus levanta pessoas que quando você estava em bonança, ela não estava lá, mas no deserto Deus vai levantar um menino com 5 pães e 2 peixes. E é no deserto que também encontramos um profeta. No Evangelho de João, esse finaliza: Jesus é um profeta, porque há um princípio do profeta, a palavra do profeta. Ele é um representante de Deus. Quando ele decreta algo, ele é um representante de Deus. 2 Crônica 20:20 diz o quê? Crede em Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Quando o povo hebreu estava no Egito clamando, estava lá murmurando, estava intercedendo, estava reclamando, estava chateado, não aguentava mais o jugo da escravidão. E eles oravam a Deus, que não aguentava mais e tinha saudade da sua terra e queria uma vida liberta. Então, quando o povo clama, Deus levanta o profeta. O profeta estava em um outro lugar, em outro campo geográfico, mas Deus levanta sim o profeta. E quando Deus levanta o profeta vem, libera a palavra e o povo é liberto, porque o profeta representa a palavra do próprio Deus. Por isso que um profeta não pode falar besteira. Por isso que um profeta, e todos nós somos um tipo de profeta, é por isso que você não pode liberar nenhuma palavra de negativa, nenhuma palavra pejorativa com seus filhos, com a tua esposa, com os seus negócios, com o seu ministério, com o seu chamado, por nada, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder, e é necessário nós entendermos isso. Liberar, usar essa boca que Deus nos deu, essa boca de profeta, para liberar decretos que vêm fazer a diferença na vida das pessoas. Então Deus, preste atenção nisso. Então eles vêm ali, olha que 5 pães e 2 peixes. Jesus então pegou os pães, preste atenção nisso. Jesus pegou os pães, pegou os peixes, abençoou, repartiu e entregou para os apóstolos. E os apóstolos foi distribuindo. Aconteceu um milagre aí. Tudo que você traz na presença do Senhor, mesmo que seja pouco, mas é honesto, é sincero, é o seu melhor. O menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Pegou? Era o melhor do menino. Só o menino tinha alguma coisa, os demais não tinha nada. Só tinha o menino ali para ser uma ferramenta de Deus, para abençoar uma multidão de pessoas, de alimentar uma multidão de pessoas. Então, aquela oferta que foi colocada diante do Senhor, o Senhor abençoou.
É por isso que eu falo sobre a importância de abençoar, irmãos, a sua família, consagrar a sua família através da oração, do seu testemunho. Esse tipo de consagração, de você consagrar algo à sua volta, os seus negócios, a sua célula, você consagrar a sua vida na presença do Senhor, obedecendo a Ele, ofertando, dizimando, testemunhando. Que quando você faz isso, vai multiplicando. Vai multiplicando. E é interessante, voltando aqui, para me continuar, falar sobre a multiplicação. Então, foi colocado 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou e abençoou, partiu, né? Partiu e devolveu para eles distribuir. Vocês perceberam que não foi Jesus que multiplicou os pães? Eu já vi alguns pregadores dizer: não, Jesus multiplicou. Não foi Jesus que multiplicou. Ele abençoou, ele partiu e entregou para os discípulos. Quando Jesus fez isso, Jesus estava aqui. Jesus estava ativando a ordem de Deus que foi dada lá no Gênesis. Quando Deus fez o homem, né? Fez os animais e deu ordem: sejam férteis e multiplicadores. Quando fez o homem também, o Senhor deu uma ordem: seja fértil e multiplicadores. Há uma ordem de Deus para nós, que quando nós nascemos, por causa da semente do pecado, cometido pelo primeiro Adão, que entrou no mundo pelo um só homem, nós perdemos essa essência da multiplicação. Nós temos dificuldade de multiplicar. Mas então, naquele momento, quando Jesus estava entregando novamente ali os pães e os peixes, Jesus estava ali quebrando a resistência, estava ativando ali novamente o princípio da fertilidade, o princípio da multiplicação. E os apóstolos não tinham nada, não levou nem uma bolachinha, eles não tinham nenhuma provisão, porque a oferta, porque no deserto, eu já tive essa experiência. Nos desertos que eu já passei, no ministério, na chamada, em vários pontos dos negócios. Hoje mesmo nós estávamos lembrando alguma experiência nossa do começo de tudo das empresas. Nós estávamos lembrando, eu e Jaqueline, como que foi, como que aconteceu, por onde passamos. E todas as vezes Deus levantou um menino, de maneira metafórica, aqui para vocês entenderem, que tinha algo que ia ser abençoador, que ia ativar portas, que ia ativar momentos específicos, que ia fazer a diferença. E de profetas que a gente encontrava, homens de Deus que a gente encontrava, que veio nas nossas reuniões, que nós estávamos nas reuniões deles, e ali foi liberado palavras. E é tudo aquilo que aquele menino, aquela pessoa que nós encontramos, que trouxe uma coisinha desse tamanhozinho para nós, com aquela palavra liberada, ela se abriu e se tornou grande, e está se tornando muito grande, e crescendo e crescendo. Nós temos um sonho. Todos os dias eu oro para nós comprar os terrenos tudo aqui à volta aqui, para nós colocar a escola, a faculdade da igreja, uma quadra poliesportiva, estacionamento para carros e moto. Aqui já compramos um, né? Já começou já compramos aqui do lado. Vai ter uma creche aqui em nome de Jesus, vai ter um refeitório aqui em nome de Jesus, vai ter uma sala aqui onde vai ter um laboratório de informática, uma sala onde vai ter uma escola, uma sala de música, um consultório dentário. Eu oro todos os dias, aqui do lado vai ter tudo isso. E aí, irmãos, uma vez nós recebemos uma palavra sobre escola, e por isso nós oramos todos os dias. Mas interessante que não vai começar aqui no Brasil a nossa escola, vai começar lá na África. Olha que coisa louca. Olha, Deus está usando lá o menino, irmãos, sem recurso. O mês que vem nós começamos a nossa escola na África, a primeira turma com 10 alunos. Escola Levantar, escola de princípio. Olha só, no lugar mais pobre. Estamos começando lá, porque Deus levanta os meninos. Vai começar, irmãos, usando a estrutura da igreja lá, muito simples.
Olha o menino, 5 pães e 2 peixinhos. Mas está começando lá. Está começando lá no lugar. Olha só, Deus levantando os pobres lá. Para ser algo que vai destravar tudo. Olha só que coisa interessante. Mas nós tínhamos uma palavra. E se Deus liberou a palavra, vai acontecer em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Então os apóstolos começam então a distribuir. E você, o negócio não acaba. Começa a distribuir, o negócio começa a multiplicar. Porque quem estava entregando eram os apóstolos. Os pães, o peixe, os pães. Só que existe um porém. Jesus dá uma ordem: antes de vocês começarem a entregar, organize grupos de 50 e de 100. Organizem grupos de 50 e de 100. Lembra de setor de célula e distrito de congregação de célula, né? É profético. Se assente nessas gramas verdes. Por que grama verde? Aquele povo era como ovelha. Salmo 23 diz que o Senhor nos leva aos pastos verdejantes. O Senhor sempre tem uma palavra para nós, uma palavra de alimento. O Senhor sempre terá alimento para nós, para nos alimentar. Mas é necessário nós entendermos, é necessário nós estarmos no lugar certo. É necessário você estar aqui hoje ouvindo isso, para pegar essa palavra profética e correr com ela, e saber que Deus vai usar você, que o Senhor vai liberar a tua vida para prosperar. E eu quero desafiar você a pensar grande nessa noite, pensar grande nesse dia. O que você quer? Você quer viajar para os Estados Unidos? Você quer abrir uma empresa? Você quer que prospere a tua empresa? Você quer que prospere o teu ministério? Você quer crescer na sua chamada? Então fale a Deus, encontre com Deus nas águas, vai para as águas que Deus vai te encontrar lá. É na onde Ele quer te encontrar, é obedecendo a palavra dEle. Eu quero desafiar você a pensar nisso, e a entrar nesse propósito, Lembra do nosso tema desse ano? Organizar a casa. Você acha que os apóstolos entregou algum pão, algum peixe, ou pedaço de pão, ou pedaço de peixe, para alguém que estava em pé? Não, porque o Senhor deu uma ordem. É por isso que o texto não... As pessoas não recebem porque elas querem fazer do jeito delas. Esse é o problema, o pecado dentro da gente. Nós nascemos, carregamos aquilo que o primeiro Adão, o pecado do primeiro Adão. E nós só quebramos isso quando nós entramos em obediência ao Senhor. Quando nós entramos em obediência ao Senhor, então o negócio, os desígnios de Deus é ativado em nós, e tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo, tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo. E o Senhor deu uma ordem: prepare grupo de 50 e de 100, sente na grama, para que eles possam receber. E a Bíblia diz que todos receberam. Por que todos receberam? Porque todos estavam sentados sobre a grama verde, todos estavam em obediência. Irmãos, não adianta você querer que Deus faça alguma coisa para você, se você não tem ido ao lugar das águas. Não adianta, é necessário. Nós entendemos isso de maneira definitiva. Este mundo, o inimigo de nossas almas, quer fazer a gente ficar perdido olhando para este mundo. Por isso que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas o renovais através do vosso entendimento. Qual é o entendimento? De Cristo que está em você. Arrumar a casa. Tudo que está desarrumado não consegue prosperar. Tudo desarrumado não consegue prosperar. E se gozar de algum crescimento, lá na frente despenca. Por quê? Porque não está organizado. Tudo que não está organizado não prospera, não permanece. Por isso que Jesus deu a ordem: faz grupo de 50, de 100, se sentam nas gramas e espere, porque o Senhor vai
o Senhor está mandando a provisão. É necessário nós compreendermos isso. É no Senhor que nós devemos esperar. É no Senhor que nós devemos esperar. Então, os apóstolos foi e distribuiu. Os apóstolos foi e distribuiu. Porque foi desativado neles aquela infertilidade, aquele medo, aquela insegurança. Eles ficaram atônitos, ficaram admirados com aquilo que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus entregou para eles, devolveu para eles novamente, então ele saiu distribuindo e alimentou ali talvez 8.000, e não der ouvido aos escarnecedores e os que escarnecem, aqueles que são ímpios, né? Não dê ouvido aos ímpios nem aos escarnecedores, diz os 2 primeiros versículos do Salmo 1. Se vocês não der ouvido a essas pessoas e meditar na minha palavra de dia e de noite, vocês serão como árvores que são plantadas junto ao ribeiro, que darão fruto o ano todo, o tempo todo, e as suas folhas estarão sempre verdes. As suas folhas estarão sempre verdes. Para isso acontecer é necessário que você, não onde está a árvore, não onde foi colocada a árvore, junto ao ribeiro. A árvore, para gozar das promessas de Deus, ela precisa estar nas águas, próximo das águas. Estar próximo das águas é estar onde Deus quer que você esteja. Se você está em uma geografia que Deus não mandou, que não designou você estar lá, não adianta querer receber nada de Deus. Não adianta nada. Vai continuar no deserto. Andar no deserto sem Deus é um sofrimento, mas andar no deserto com Deus é gozar da provisão. Aleluias! Porque aqueles homens tinham pão, tinha peixe para eles. Tinha pão, tinha peixe. É necessário entendermos isso. Em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Aleluia! Diga comigo. Todo valor que entregamos diante de Deus, Ele abençoa e nos devolve para que possamos multiplicar. Amém? Josué, fica aí onde você está. Você vai pregar comigo hoje. Diga comigo com força. Todo valor, menor que seja, entregamos ao Senhor diante do altar. O Senhor nos devolve abençoado. E eu consigo multiplicar. Diga comigo, todo valor, menor que seja, com força, irmãos, que eu entrego para Deus, diante do altar, Ele me devolve, e abençoa, e Ele me devolve, e eu multiplico, porque é ativado em mim uma ordem que foi dada para o homem desde o princípio, que é ser fértil. Diga que é ser fértil e multiplicador. Quem entendeu, joga suas mãos para cima e dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia. Shei barabassovas. Sim, meu Deus. E todos ficaram satisfeitos. E todos ficam satisfeitos. Aleluias. Glória a Deus. E nessa noite, Deus quer te ativar você. Mas você vai precisar desejar isso. Você vai precisar desejar ser como a árvore plantada junto ao ribeiro. Você vai ter que desejar. Você vai ter que decidir sua vida hoje. Está junto ao ribeiro ou está na onde você deseja estar? Estar junto ao ribeiro é você entrar na obediência do Senhor. É você estar na onde Ele deseja que você esteja. Ou você quer fazer do seu jeito? Vou fazer do meu jeito. Vou 2 vezes na igreja, no mês. Tem uns que vai até todo domingo, né? Tem uns que vai até toda célula. Mas isso não quer dizer que você está na onde Deus quer que você esteja.
Não adianta bater cartão. Você precisa se envolver. Lá em Efésios capítulo 2 e verso 10, lá diz o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, ele diz que devemos trabalhar com Deus em tudo aquilo que Ele já preparou. Essa ordem foi dada à igreja. A carta não era para um líder, não era para um pastor, mas era para as igrejas que estavam em Éfeso, ou em Éfeso. Era para a igreja que estava ali. Significa que todos nós precisamos estar envolvidos com o propósito de Deus. A religião diz: existe um pastor, existe um sacerdote preparado, treinado. Isso é muito importante, ter um pastor preparado, treinado, porque ser pastoreado pela pessoa sem direção é totalmente terrível. Mas a ordem do Senhor é que todos nós precisamos trabalhar com o Senhor. A religião diz: não, existe lá o pastor, o apóstolo, o diácono, aquele pessoal do louvor, existem essas pessoas fazem a obra. Existe lá o líder de célula lá, que ele tem uma reunião na casa dele, ele faz a obra. Não, meu amado, meu amada, não, precisamos trabalhar com o Senhor, diz a palavra. Não é nem trabalhar para o Senhor, porque é uma diferença muito grande. Quem trabalha com Deus, quem trabalha para Deus, ele fica exausto, fica cansado, fica entediado. Quem trabalha para Deus fica entediado. Agora, quem trabalha com Deus, ele pode até sentir a fadiga do dia a dia, mas o Senhor está refrigerando a alma dele todos os dias. Todos os dias. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem trabalha com o Senhor, ele divide o jugo com o Senhor. Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus também falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Significa que ele é aquele boi mais velho. O jugo é um instrumento que se coloca nos bois para puxar o carro de boi, e não coloca nunca dois bois novos. Se tem um boi velho e um boi novo, ele coloca o boi velho de um lado e o boi novo do outro, porque o velho dá a direção, o velho sabe para onde vai, o novo não tem muita experiência. Mas aí eles vão de boa. Por quê? Porque o jugo está dividido, o peso que eles estão puxando está dividido da carroça. Então eles vão tranquilamente. E Jesus representa esse irmão mais velho, esse boi mais velho, que vai nos conduzir, que vai nos orientar. E o jugo será dividido, que nós nem vamos sentir o peso da carga. Quem me entendeu, diga amém nessa noite.